Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Olá, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com muita alegria, para levar até vocês o programa que estuda Obras Póstumas, um livro que foi confeccionado por Allan Kardec, mas não o livro em si, os textos, muitos textos de Kardec, e que depois do seu desencarne, ou sua desencarnação, sua esposa, então viúva, ela encontrou, e depois com Lei Marie publicaram vários textos de Kardec numa obra única que se intitulou Obras Póstumas. E é este livro que nós estudamos todas as quartas-feiras, às 21 horas, 25 minutinhos de estudo, com reprises às quintas-feiras, 3 e 6 horas da manhã. Nós estamos estudando Constituição do Espiritismo, é um capítulo que fala da Constituição do Espiritismo. Estamos no parágrafo 10º, que é intitulado Allan Kardec e a Nova Constituição. Então, Kardec tem vindo falando para nós a respeito de tudo que ele estava ali passando, do que ele tinha de pensamento, e nós vamos dar continuidade à leitura do texto. Vamos lá na leitura, continuando. Longe de mim, senhores, a ideia de me envaidecer, ainda que de leve, com que acabo de expor-vos. Foi necessária a pertinácia de certas diatribes para que eu me decidisse, embora a contragosto, a quebrar o silêncio acerca de alguns fatos que me concernem. Bom, nós vamos dar uma pequena parada aqui para saber, o significado da palavra diatribes. O que é diatribe? Então, diatribe é discussão acalorada, impetuosa, exaltada, dissertação ou exposição crítica que na Grécia Antiga era feita pelos filósofos sobre alguma obra. A etimologia, ou seja, a origem da palavra diatribe, nos indica exatamente isso. Então, nós temos aqui Kardec falando que algumas colocações por ele feitas, pertinácia de certas diatribes, de certas colocações fortes, fizeram com que, embora a contragosto, como ele disse aqui, quebrar o silêncio acerca de alguns fatos que me concernem, ou seja, que estão de acordo com aquilo que Kardec estava vivendo. Continuando Kardec, então. Mais tarde, todos aqueles que a malignidade aprouve desnaturar serão evidenciados por meio de documentos autênticos. Ainda não chegou a oportunidade para essas explicações. A única coisa que por enquanto me importava era que ficasseis esclarecidos com relação ao destino dos fundos que a providência faz que passem pelas minhas mãos, qualquer que seja a proveniência deles. Não me considero mais do que um depositário, até mesmo do que ganho, portanto, com mais forte razão daquilo que me é confiado. Vocês lembram que no último programa nós iniciamos a leitura desse texto, que era exatamente Kardec falando a respeito da colocação que muitas pessoas faziam, dizendo que Kardec estava milionário por conta da venda dos livros, que ele tinha uma fortuna
fortuna e que na casa dele ele era milionário, a casa ele pisava em tapetes caríssimos e tal, e ele diz que não tem nada disso. Tudo aquilo que ele recebia da venda dos livros da doutrina, ele aplicava exatamente em custear viagens para divulgação da doutrina, mais livros, mais experiências junto com outros irmãos de outras localidades para que pudessem trocar as informações, pudessem enriquecer mais ainda a doutrina. Então ele vem falando, e agora ele finalizou aquilo que a gente sempre fala na Rádio Rio de Janeiro, no Caminho do Senhor e em vários outros centros espíritas que a gente pode dizer. Quando nós administramos o dinheiro dos outros, né? O dinheiro dos outros é o dinheiro que é doado por pessoas. As pessoas doam para um fim. Por que as pessoas entram no Clube da Fraternidade? E aqui, fazendo parênteses, se você puder entrar para o Clube da Fraternidade e doando o mínimo de R$20 mensais, entre em contato ligando ou pelo WhatsApp, é o mesmo número, 21 3386 1422. 21 3386 1422. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, né, nesse mesmo número, e falar que quer participar do Clube da Fraternidade. E aí vem a pergunta: por que as pessoas entram para o Clube da Fraternidade? Por que as pessoas doam dinheiro para a Rádio Rio de Janeiro? Porque percebem a seriedade e a importância que tem de exatamente fazerem essa rádio continuar existindo, fazendo com que essa voz ou essas vozes que pregam a doutrina espírita, que estudam a doutrina espírita, que estudam o Evangelho de Jesus, possa realmente ir adiante. E quando nós administramos esses recursos, nós vamos pensar em comprar alguma coisa. Tipo, eu preciso comprar cadeiras novas porque as cadeiras estão velhas, vocês já devem ter visto em alguns programas ao vivo, que o locutor está falando, né? A pessoa que está falando lá, o convidado ou âncora, está ali falando, de repente começa a descer, né? Que a cadeira já está envelhecida, já está desgastada, e acaba o mecanismo que segura ela numa posição, está desgastado, e aí a cadeira a pessoa vai descendo ali na cadeira, né? Chega a ser, em alguns casos, engraçado, mas aquilo ali tem que ser consertado. E a gente começa a pensar, peraí, a gente tem condições de consertar ou a gente tem que comprar uma cadeira nova? Nós optamos sempre pela condição que nos garante uma qualidade. Eu falei da cadeira, mas podemos pensar num computador que é usado nos estúdios para poder fazer a gravação dos programas, para poder transmitir para a internet. Isso tem que ser equipamentos que são equipamentos de boa qualidade, no mínimo de boa qualidade. E aí, muitas vezes, quando a gente economiza nesse ponto, aí realmente não é bom. Mas quando nós podemos economizar, né, utilizando, por exemplo, cadeiras que não são cadeiras maravilhosas, não são cadeiras, né, que a gente pode comprar aí no mercado por 1.000 e tantos, R$2.000, não tem necessidade de cadeiras desse tipo. Então a gente opta por cadeiras mais baratas, mas que tenham um conforto ali para as pessoas ficarem e não preguem peças na gente. Então tudo que a gente faz com o dinheiro que a Funtarso recebe, e aí eu sempre repito, eu sou o diretor financeiro da rádio, estou como diretor financeiro da rádio, eu não recebo um centavo, pelo contrário, todos os meses eu tenho que doar. Eu faço parte do Clube da Fraternidade também, faço lá minha doação mensal, e mais
pudesse, mais faria. Os diretores todos fazem a sua contribuição mensal, porque nós somos voluntários. E administrar o dinheiro dos outros é exatamente isso que eu estou falando. É bem complicado. É o que Kardec está colocando aqui. Você que é diretor, principalmente trabalha na parte financeira da sua casa espírita, você sabe do que eu estou falando, né? Lidar com o dinheiro dos outros é uma responsabilidade muito grande. Continuando então o texto de Kardec. Perguntou-me alguém certo dia, sem curiosidade, bem entendido, por mero interesse pela coisa em si, o que eu faria de 1 milhão de francos se o tivesse. Respondi-lhe que, presentemente, o emprego dessa soma teria de ser totalmente diverso do que houvera sido no princípio. Outrora, eu com ela teria feito a propaganda mediante larga publicidade. Agora, reconheço que isso seria inútil, pois que os nossos adversários se encarregaram de custeá-la. Não me pondo então à disposição grandes recursos, os espíritos quiseram provar que o espiritismo devia seus triunfos à sua própria força. Hoje, ampliado como está o horizonte e quando, sobretudo, o futuro se desdobrou, são de ordem muito diferente as necessidades que se fazem sentir. Um capital como o figurado teria emprego mais útil. Sem entrar em pormenores, que seriam prematuros, direi apenas que uma parte se destinaria a converter a minha propriedade numa casa especial de retiro espírita, cujos habitantes colheriam os benefícios da nossa doutrina moral, outra a constituir uma renda inalienável destinada, primeiro, a manter o estabelecimento, segundo, a assegurar uma existência independente àquele que me sucedesse e aos que o ajudassem no desempenho da sua missão. Terceiro, a atender às necessidades correntes do espiritismo, sem o risco de auxílios eventuais, como sou obrigado a fazer, pois que a maior parte de seus recursos decorrem do meu trabalho, que terá termo. Então, Kardec aqui é muito consciente a respeito do emprego de um recurso dessa monta, né, 1 milhão de francos. Naquela época, principalmente, era muito dinheiro. Não tenho hoje como converter para os dias atuais, mas seria alguma coisa aí por volta dos seus 10 milhões de reais, 15 milhões de reais. E aí nós estávamos na sexta-feira em reunião de diretoria, que a gente sempre fala a respeito das possibilidades, por exemplo, de se ter um canal FM. Hoje, uma emissora FM que pudéssemos comprar seria no valor de mais ou menos 70 milhões de reais. Ou seja, é algo totalmente fora da nossa realidade. Mas nós podemos investir na internet, que é o caminho que a gente precisa trilhar. Estamos já trilhando há algum tempo. Nosso Gerson Simões Monteiro, fez com que fossem criados alguns mecanismos e entre eles era exatamente o site da Rádio Rio de Janeiro, que foi criado na época do Gerson, porque ele viu certo que era o caminho da rádio. Não apenas ficar no AM, mas também entrar para a internet. Mas, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h55, sempre com estudo das obras básicas, as obras de Allan Kardec. E todas as quartas-feiras, às 21 horas, das 21 às 21h25, temos aqui o nosso estudo de obras póstumas. Nós estamos estudando obras póstumas no capítulo Constituição do Espiritismo, no parágrafo 10º, que vem como
o título Allan Kardec e a Nova Constituição. Esse é o título que nós estamos vendo. Tem uma colocação, uma mensagem de Kardec, que era exatamente falando a respeito da condição financeira dele, porque existiram pessoas que disseram, olha, ele está milionário. Como eu disse no início deste programa, ele está pisando sobre tapetes importados caríssimos, etc. e tal. E Kardec, então, vem colocando a condição financeira que ele tem e o que é administrado, como é administrado por Kardec esses recursos que chegam até ele. E terminando aqui esse trecho, diz Kardec, aí está o que eu faria, mas se tal satisfação não me é dada, sei que, de um modo ou de outro, os espíritos que dirigem o movimento proverão a todas as necessidades em tempo oportuno. Por isso, de forma nenhuma me inquieto e só me ocupo com o que, para mim, é o essencial, o acabamento dos trabalhos que me restam para terminar. Nós sabemos muito bem que os bons espíritos auxiliam toda a obra boa, e aí não é só dentro do movimento espírita, mas dentro de qualquer movimento, conquanto a obra seja boa, a obra leve coisas boas para as pessoas. Se uma instituição que não tenha rótulo religioso absolutamente nenhum faz um trabalho de ajuda a crianças, adolescentes, pessoas com necessidades especiais, pessoas em situação de vulnerabilidade, qualquer que seja a vulnerabilidade, essa obra é boa. Não importa se é da religião ABC, se é da filosofia CDE, não importa. Importa que está fazendo bem. Então a espiritualidade superior auxilia em todos os sentidos. Kardec, nós já estudamos aqui, nós já passamos por esse ponto. Ele pergunta se eles, os espíritos superiores, o ajudam com os recursos financeiros. E a resposta é: não te ajudar nesse sentido seria o mesmo que não te amar. Então, está respondido que os espíritos ajudam. E tem uma frase que uma vez o Mileco falou para a Olímpia, que é uma frase de Emmanuel, que Emmanuel teria dito o seguinte, eu não sei onde está essa frase, mas enfim: quando a obra é boa, Deus paga a conta. Essa é uma frase que o Mileco disse que é de Emmanuel. Eu confesso que eu já procurei e não achei, mas se você sabe, mande para cá para o 984867633, o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984867633, para nos informar onde está esta frase de Emmanuel: quando a obra é boa, Deus paga a conta. É importante a gente saber de onde vem também, né? Enfim, nós estamos aqui agora entrando numa explicação dada a essa mensagem de Allan Kardec. Vamos a ela, então, para que nós possamos dar continuidade ao nosso programa. Ao que ele, então, dizia, acrescentou recentemente Allan Kardec. Então, Kardec teria, não muito distante do seu desencarne, da sua desencarnação, dizendo assim: quando a comissão estiver organizada, dela faremos parte como simples membro seu, dando-lhe a nossa colaboração, sem reivindicar para nós nem supremacia, nem título, nem qualquer privilégio. Aí eu fico pensando, imagina uma comissão onde Kardec faria parte dessa comissão e não seria o presidente da comissão. Quem é que teria autoridade moral para dizer que Kardec estava errado em um determinado ponto?
Eu fico pensando que isso é extremamente difícil, extremamente complicado, pois a autoridade moral de Kardec era muito grande, era já na época. Se nós voltarmos, né, naquele estudo que foi feito, que apontou, e para nós é claríssimo, que Kardec e João Batista são o mesmo espírito, é o mesmo espírito, melhor dizendo. Jesus, há 2000 anos, disse que João, dos nascidos de mulher, era o maior. Mas no reino de Deus, ou seja, dos espíritos superiores, ele é o menor. Então, se ele já era há 2000 anos o maior daqueles que ainda têm necessidade da reencarnação, imagina 100 e poucos anos atrás, no século XIX, 1800 anos depois da sua encarnação como João Batista. Então, quem é que seria, que ousaria, né, melhor dizendo, obstar, né, em fazer com que Kardec não fosse ouvido? Então, ele disse que não queria privilégio, não queria título, não queria supremacia, mas é claro que as pessoas iriam ter a opinião dele como a opinião número 1 daquela comissão. Continuando Kardec. Embora membro ativo da comissão, não pesaremos de forma alguma no seu orçamento, nem por honorários, nem por despesas de viagens, nem por qualquer outra causa. Se nunca a ninguém nada pedimos para nós, ainda menos o faríamos nesta circunstância. Nosso tempo, nossa vida, todas as nossas forças físicas e intelectuais pertencem à doutrina. Declaramos, pois, formalmente que nenhuma parcela dos recursos de que dispuser a comissão será desviada em proveito nosso. Olha só, Kardec aqui mostrando que realmente aquilo que é do caixa da comissão, que era então a ideia de Kardec fazer com que essa comissão fosse responsável pelos caminhos que tomaria a divulgação da doutrina espírita, e que ele não teria nenhum provento, nenhum salário, nada. É como acabamos de dizer aqui a respeito da diretoria de uma casa, da diretoria da Rádio Rio de Janeiro. Nós não recebemos nada, zero, ao contrário, vou repetir aquilo que já disse aqui. Nós temos que contribuir mensalmente com o Clube da Fraternidade. Então, essa é a questão, essa é a diferença entre a doutrina espírita e outros meios religiosos que existem. Nós, Severino Celestina, que gosta de dizer que nós podemos mudar de religião que não vai perder o emprego, né? Então a gente volta sempre naquela questão que Herculano Pires dizia: algumas pessoas pregam o reino de Deus querendo herdar o reino da terra. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, agradecendo a cada um de vocês pelo carinho. E caso queiram entrar em contato conosco, já falei, mas vou repetir aqui, o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro é o 21 984 86 7633, 984 86 7633. E o WhatsApp do Clube da Fraternidade é o 21 3386 1422, 3386 1422 é telefone e o WhatsApp do Clube da Fraternidade. Vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com o nosso irmão Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus caros amigos. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao programa Luz da Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui no seu capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E hoje nós vamos estudar aquela frase, sentença de Jesus, né? Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. O que é mais uma saia justa aqui para nós, né? Entendermos o que realmente Jesus quis dizer com isso e qual é o alcance dessa máxima, assim como nós temos estudado esses últimos programas do amai os vossos inimigos. Já estudamos, entendemos bem o que significam essas palavras na realidade, no dia a dia. E agora vamos ver o que Kardec nos traz para esta outra, porque também a gente a dia desiste quando ouve isso. Eu não vou fazer isso nunca, não tenho condições. Da outra face, jamais. Tudo bem, todos somos assim ainda. Mas Jesus não ia falar isso, não ia nos exortar a fazer isso, se não soubesse que isso era possível. Então vamos ver aqui, ou ouvir aqui, melhor dizendo, o que Mateus nos traz aqui em seu capítulo 5, versículos 38 a 42. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais quem vos queira tomar emprestado. São sugestões aqui que hoje a gente pensa assim, não é possível. Será que na época do Cristo as pessoas resolveram fazer isso? Se tivesse começado a fazer, o mundo não estava assim como está hoje. Por que não começaram a fazer então? Porque é difícil. Aliás, é muito difícil, para lá de difícil. Então, Kardec vai tentar nos expor aqui o que nós podemos tirar dessas palavras, como eu digo sempre, para o nosso dia a dia, para o nosso momento atual, para o nosso estágio, no estágio em que nós estamos moral e intelectualmente de evolução. Talvez para um espírito já muito acima de nós, já perto da pureza, para ele isso aqui é água com açúcar, não há problema. Para um espírito muito inferior a nós, isso aqui nem passa no pensamento dele. Nós já estamos na fase de discutir pelo meio. Não estou compreendendo, não dá para eu fazer, mas nós já estamos dispostos, pelo menos, a ouvir. Tá? Já é um ganho para nós. Não somos daqueles que... nem quero saber o que esse cara falou. Como é que eu vou dar a face para outro? Nem pensar, sai fora. Isso é um... Aos angélicos que já estão acima disso, já fazem isso naturalmente, nem sabem o que se trata, porque já fazem isso, é o normal deles. Nós estamos no meio. Já queremos ouvir. Por que Jesus foi falar isso? Será que vai dar? Será que é possível? E parabéns para nós, que já estamos nesse ponto. Então vamos pegar a ajuda de Kardec aqui, para que se solidifique em nós este comportamento. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar de ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria nascidas do orgulho e da exaltação da personalidade que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra,
o que é tido como justiça por aquele cujo centro moral não se eleva acima das paixões terrenas. É por isso que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente. Lei em harmonia com a época que Moisés vivia. Veio Cristo e disse: retribui o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esse preceito parecerá uma covardia, pois ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar, em virtude de sua visão incapaz de ultrapassar o presente. Falei, aqueles outros que estão em evolução um pouco abaixo de nós, sem querer jogar muito confete em cima de nós mesmos, mas admitamos que é verdade. Nós, pelo menos, já entendemos que a vida não cessa com a morte. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquela sentença? Não, como também não se deve tomar ao pé da letra a outra que manda que se arranque o olho, quando for causa um escândalo. Levado em si nas suas últimas consequências, equivaleria a condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, que assim se veriam isentos de todo motivo de temor. Se não se pusesse um freio às suas agressões, bem depressa os bons seriam as suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, impede que alguém estenda o pescoço ao assassino. Então já está nos dizendo aqui que não é bem isso de dar um tapa, você dá outro a face. Instintivamente você não vai fazer isso. Ainda vai incentivar o mal a continuar sendo mal. Então vamos ver onde ele quer chegar. Por essas palavras, Jesus não pretendeu interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. Então, o que Jesus quis dizer com essa frase forte é que ao levar um tapa, você não revide com outro tapa. Você diz, oferece a outra face, mas isso é um exagero, uma hipérbole. Para mostrar que não deve reagir a isso da mesma forma, olho por olho, não deve fazer isso. Dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo quanto possa abater seu orgulho, que haverá mais glória para ele em ser ofendido que em ofender, em suportar pacientemente uma injustiça do que em cometer-lhe mesmo outra injustiça, que mais vale ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação ao duelo, que não passa de uma manifestação do orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, pode nos dar forças para suportarmos com paciência os golpes desferidos aos nossos interesses e ao nosso próprio amor próprio. É por isso que dizemos incessantemente, lançai o olhar para diante. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. É uma posição, como eu disse, muito difícil de ser sustentada por nós no nosso atual momento, no nosso atual estágio. Mas, como eu também disse, nós já estamos, pelo menos, no ponto de aceitar ouvir esses argumentos. E quando Jesus disse essa história da outra face, imagina assim, que em vez dele ter dito, quando alguém lhe esbofetear a face, você não revide, vire de lado e vai embora. Não tinha impacto nenhum na nossa... Não estaríamos discutindo isso aqui hoje. Mas ele, quando disse que se alguém esbofetear-te uma face, ofereça a ele a outra. Até hoje nós estamos discutindo um assunto. Porque chama atenção. Como eu disse, isso é uma figura de linguagem chamada hipérbole. Ou seja, você exagera para marcar, para chamar atenção. Como essas pinturas impressionistas, expressionistas, modernas, como o de Cavalcante, Janira e outros,
Eles exageram naquela, para chamar a atenção daquilo que é o foco. Não é a pintura clássica que retrata fielmente a imagem que estava ali em exposição. A pintura moderna, ela pega a figura em exposição, mas exagera em algumas coisas. Ou nas tintas, ou no desenho, no formato, para chamar a atenção para a mensagem que está se passando. Jesus usava muito isso, não com pintura, mas na linguagem, usando essas hipérboles para chamar a atenção. Se não for assim, nós não estamos discutindo isso. Então, Kardec elucida para nós. A ideia de Jesus é que nós não revidemos ao mal. Que ele diz, não resistais ao mal. Para nós não resistirmos. Quer dizer, se você resiste, porque você opõe resistência, está oferecendo revide. Então, é de não resistais ao mal. Deixa passar batido. Faz como o toureiro com o touro. Passa aquela capa em cima e vai embora o touro. Deixa o touro passar. Não vamos bater de frente. Agora não é momento nosso ainda de oferecer outra face. Não estamos preparados para isso. E nem vamos precisar fazer isso. Porque quando nós já estivermos praticando o não revide, ou revidar tratando bem, como nós já estudamos nos itens anteriores deste mesmo capítulo, nós não vamos chegar, porque ninguém vai dar tapa na cara da gente. Não vamos levando tapa na cara, porque não merecemos. E nós sabemos que se levar um tapa na cara hoje é porque essa história vem de longe. Então precisamos levar um tapa na cara de coisas do passado. Mas não vamos revidar porque vai ficar nessa lenga-lenga a vida toda. Então é a maneira de parar ali a encrenca. Então nós precisamos da Allan Kardec para nos elucidar nessa forma, senão nós não entendemos qual é a ideia de Jesus. Ele veio aqui, passou 3 anos pregando para a eternidade, para valer para sempre. Então tinha que ser muito compacto, muito sucinto, usar muitas metáforas, muitas hipérbolas, as parábolas dele sempre com interpretação às vezes dificultosa, para poder que isso fique gravado em nós. Senão a gente esquece. Não há pessoa no mundo que não se lembra de uma passagem de Jesus. Mesmo quem não é cristão sabe e repete essas coisas de Jesus. Porque são coisas importantíssimas. E que vão ser úteis para nós no futuro, quando nós resolvemos levar a sério o estudo do cristianismo, da obra, do trabalho que Jesus deixou, e resolver pôr em prática. Quando resolvemos isso, vai ser mais fácil, porque nós já estamos nos acostumando aqui, lendo, estudando, revisando, ouvindo. Então, nós estamos preparando agora o nosso campo futuro, gente. Esses estudos que nós estamos fazendo aqui hoje, nesta encarnação atual, pode colher algum fruto nesta encarnação, mas com certeza vamos colher esses frutos nas próximas encarnações. Nós já vamos estar preparados para outros ensinos mais profundos. Vão ter mais facilidade de pôr em prática essas máximas, porque já estão passando esta encarnação preparando terreno. Então não podemos desperdiçar tempo. Eu não estou querendo que a pessoa vire um beato que fique só pensando nisso o tempo todo. Não é isso. Mas a gente tem um tempinho, pelo menos, durante o dia para ler uma página dessa. Tem. Com certeza tem. Lê com calma. Se não entendeu, lê de novo. Procura pegar a parte da explicação de Allan Kardec. Se não entendeu muito bem, liga aqui para a rádio por Respondendo aos Ouvintes, que nós vamos ter todo o prazer em nos esforçar para tentar esclarecer, dentro do nosso nível também de conhecimento. Mas é assim. Então nós vamos estar mantendo sempre dentro de nós essa chama acesa do Evangelho, das palavras do Cristo, da nossa tentativa de, ao entender o que ele quer, tentar pôr em prática, nem que seja aos pouquinhos, mas de vez em quando, aos poucos, erra aqui, acerta ali, erra de novo, acerta, e nós vamos avançando. Não pense que nós vamos, da noite para o dia, mudar. Nós estamos como gente mesmo, como gente que sabe, como é o Homo sapiens, há pouco tempo. Pouco tempo. São o quê? Uns 20 mil anos. Pode se considerar, menos que isso, talvez. Uns 4 mil anos que nós estamos aqui, 4 a 6 mil anos é que está
começou realmente a nossa civilização, lá na época da Mesopotâmia, lá com aqueles povos lá. A humanidade começou aqui neste planeta, as suas primeiras encarnaçõezinhas aqui, há 3 milhões de anos. 3 milhões de anos que a gente tem há fósseis encontrados aí pelos arqueólogos de hominídeos, né? Estruturas de seres muito semelhantes ao homem há 3 milhões de anos. Só há 6 mil, talvez, é que nós temos compreensão das coisas. Então vamos querer que agora, de repente, a gente, só porque leu isso aqui, vai virar santo? Não vamos virar santo assim. Mas temos que começar, estamos começando. Nesta encarnação, talvez seja a primeira encarnação que temos contato com o estudo desta forma. Explicando, dentro daquilo que acontece no dia a dia. Então, gente, é hora de aproveitar, porque a gente não sabe quando vai ter outra oportunidade. A gente desencarna e não sabe para onde vai, não sabe se vai ter condição de continuar estudando. Então vamos aproveitar. Enquanto estão nos dando oportunidade, que tem hora que a porta fecha, né? Como aquela história das 10 virgens, né? Deixaram queimar toda a lamparina, quando os noivos chegaram, já não tinha mais, já tinha fechado a porta, acabou. Tem mais, agora já era. Então não podemos deixar passar a oportunidade. É para o nosso próprio bem. Não é verdade? Eu já estou convencido disso. Que é para o meu bem. Então, estou me esforçando para pôr em prática aquilo que eu mesmo falo. E que é muito difícil para mim, muito difícil. Até porque eu estou lendo, estou me ouvindo, estou raciocinando, estou lendo isso aqui, estou vendo o que eu não faço. É complicado. Mas estou me esforçando. Quem me conhece sabe que eu estou me esforçando. De cada 10, pelo menos uma eu acerto. Isso é bom, porque antigamente eu errava todas, então já está bem melhor. Eu espero, pelo menos. E espero que todos vocês também aproveitem isso, esses estudos. É complicado? É. Da outra face, nem pensar. Mas não revidar, dá para não revidar. Dá para engolir em seco. Ainda orar pelo coitado que está mais precisado que nós. É melhor ele estar cometendo esses erros do que nós. Ele está esbofeteando, nós somos esbofeteados, do que o inverso. Que se eu estiver esbofeteando, eu estou comprando encrenca para mim mesmo no futuro. E eu estou a fim de parar com as encrencas. Não comprar encrenca para o futuro. Já chega as que eu tenho hoje. Então, é isso aí, gente. Vamos pôr mãos à obra e tentar pôr em prática aqui o Evangelho de Jesus. Vamos ficando por hora por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.